Fala pessoal, e aí, tudo certo? Professor Márcio Aquino aqui. Vamos dar continuidade às nossas aulas agora de forma eletrônica. Olha que coisa chique aqui no nosso portal da Faculdade Metropolitana para a turma de Direito Penal 3, tratando ainda sobre crimes contra a vida. Vamos finalizar hoje com o crime de aborto, trazendo as últimas circunstâncias, as últimas observações sobre esse tipo penal, tá? Antes, eu gostaria de lembrar você que vai ficar disponível para você no portal um texto para você ler e trazer um resumo, modificações, quais seriam as modificações que você, caso fosse legislador, faria no nosso Código Penal. Olha que bacana, né? Eu vou trazer esse texto para você lá e você vai poder escrever sobre esse tema. Outra coisa importante, os slides serão disponibilizados também. Nossas aulas serão linkadas lá no portal, que vai remeter você para uma das plataformas. Eu posso mandar pelo Dropbox, ou posso mandar pelo YouTube, e aí você vai lá e assiste nossas aulas, tranquilo? Então, se você já está vendo esse vídeo, é porque você já conseguiu, você já está aí com acesso tranquilo. Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu deixarei 2 canais aqui para que você possa entrar em contato conosco. Primeiro canal, através do Instagram, @prof.matsoaquino. Você vai lá: professor, eu sou aluno de Direito Penal 3, estou com uma dúvida. Se você mandar a dúvida para mim em vídeo, eu vou te retornar também em vídeo. Eu acho muito bacana essa interação, afinal de contas, o vídeo ele traz toda aquela observação do professor e do aluno, né? Toda aquela linguagem não falada, a linguagem corporal, que eu acho muito importante. Tranquilo? Outra coisa, outro canal, você pode mandar e-mail para mim, prof.matsoaquino@gmail.com, com a tua dúvida acerca desse tema, dessa aula, e aí eu vou lá e te respondo sem sombra de dúvida. A gente vai tirar todas as dúvidas possíveis, tranquilo? No Direito Penal 3, nós temos um grupo do WhatsApp, então a gente também pode usar o grupo do WhatsApp aí para tirar dúvidas, mandar vídeo, mandar textos, e aí vai ser muito bacana. Beleza, pessoal? Sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula. Eu vou compartilhar a tela aqui e a gente já vai falar um pouco sobre o crime de aborto, tá? Eu já falei na aula passada, mas aí eu vou complementar para a gente finalizar, tranquilo? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui para vocês. Estamos no crime do artigo 124. Veja, preciso trazer algumas referências para vocês sobre esse tipo penal. A primeira referência é o artigo 124. Esse artigo 124 do Código Penal fala sobre o autoaborto, no primeiro ponto, na primeira parte, e no finalzinho, no consentimento para o aborto. Tá? São tipos penais diferentes. Em um, eu preciso provocar o aborto em mim mesma, né? Sou a gestante, preciso provocar esse aborto em mim mesma. No outro, eu consinto para que outra pessoa provoque esse aborto. Pessoal, o autoaborto é crime de mão própria, ou seja, eu tenho que ter, além dessa situação, né, de ter uma qualidade específica, no caso, para provocar o autoaborto, eu preciso estar gestante, né? Assim, além disso, notem que só eu posso praticá-lo, eu não consigo terceirizar. Se eu não consigo terceirizar, é crime de mão própria. Então, só eu consigo praticar, tranquilo? Agora, esses crimes de mão própria não admitem coautoria, porém podem admitir participação. Então, veja, a gestante, né, que pede a ajuda do namorado para comprar a substância abortífera, esse namorado vai estar como partícipe do crime de autoaborto. Tranquilo? Claro, se ele não provocar nenhuma conduta executória aí do crime de provocar aborto com consentimento da gestante. Então, por exemplo, a gestante não tem coragem de tomar a substância e abre a boca e pede para que o namorado coloque aquela substância. Opa, mudou tudo, que agora eu estou praticando ato, né, desse tipo penal de provocar aborto com consentimento da gestante. Então, notem que aí o exemplo, apesar de ser um exemplo muito simples, pode mudar a questão com toda certeza. Outra coisa importante é o autoaborto, tá? O autoaborto é crime de mão própria, e, além de crime de mão própria, é importante você lembrar que tem pena de 1 a 3 anos. Ora, vocês vão ver lá na frente em processo penal, acho que já viram, inclusive já começaram a ver, que
Nos crimes que têm pena de até 1 ano, eu posso aplicar o artigo 89 da Lei 9.099, ou seja, suspensão condicional do processo. Tá? Então, nesse tipo penal aqui, nós poderemos ter, sim, suspensão condicional do processo. Essa segunda parte, né, consentir que outrem lhe provoque, tá? É aquela situação em que a gestante consente que outra pessoa pratique. Geralmente, quando ela dá esse consentimento, essa pessoa que pratica o aborto vai responder pelo crime do artigo 126, tá? Madison, e esse consentimento tem que se dar de que forma? Veja, se você pegar o parágrafo único do 126 mais abaixo, que está aqui, você vai perceber que o parágrafo único do 126, deixa eu pegar a canetinha aqui para riscar para você, tá? Ele diz aqui, ó, aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos. Então, primeiro, para consentir tem que ser maior de 14. Segundo, alienado ou débil mental. Se você é alienado ou débil mental, não há que se falar em consentimento válido. Ou, se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência, nós teremos também uma situação em que esse consentimento não terá nenhum tipo de validade. Então, a pessoa que praticou esse crime com um consentimento viciado vai responder pela mesma pena do crime de quem comete o aborto sem consentimento. Tranquilo, pessoal? Lembra, o crime de aborto protege quem? O feto, vida intrauterina. Se protege o feto, vida intrauterina, se há uma gravidez ectópica, ou seja, fora do útero, não há que se falar em tutela penal do crime de aborto. E aí eu já passo para trazer isso para vocês que eu anotei aqui, ó. Deixa eu só mostrar para você aqui. Gravidez ectópica, tá aqui, né? Tá aqui. Gravidez ectópica. Então, se há uma gravidez ectópica, uma gravidez tubária, né, como é chamada, nós não teremos aí a proteção do direito penal. Outra coisa importante, a partir dos 14 dias, está aqui, a partir da nidação, ou seja, eu tenho que ter 14 dias após a fecundação, e aí sim eu tenho nidação. Por que, Madison? Porque a partir daí existem já células, né, do cérebro, células troncos aí que vão dar vida, que vão dar atividade cerebral, tá? Pessoal, só a partir daí que eu tenho a proteção do crime de aborto. Antes disso, se a mulher consome ou toma, né, um contraceptivo, por exemplo, pelo dia seguinte, em até 3 dias, nós não vamos falar no nosso atual sistema, no direito penal brasileiro, em crime de aborto. Assim como também não podemos falar em crime de aborto quando há descarte daquelas fertilizações in vitro, tá? Aí eu não posso falar também em aborto. Por quê, Madison? Porque apesar de ter células vivas ali, não há ainda a nidação, não há células que vão trazer a atividade cerebral. No nosso direito penal, aliás, no nosso ordenamento jurídico como um todo, as células que têm atividade cerebral, né? Aliás, as células não, a própria atividade cerebral, ela vai caracterizar o início e o fim da vida. Então, quando tem atividade cerebral, significa que a pessoa está viva. Quando não tem atividade cerebral, significa que a pessoa morreu. Inclusive, é por esse motivo que, se você tem morte cerebral decretada pelos médicos e existe, né, um protocolo para isso, para decretar essa morte, tá? Os médicos vão aí fazer análise de determinados requisitos, e se é decretada a morte cerebral, a partir daí já pode haver a doação dos órgãos. Aí você abre o camarada e começa a dispor dos órgãos dele. Tranquilo, pessoal? Belezinha? Eu trouxe uma classificação para vocês sobre os tipos de aborto. Tá aqui, né? Essa classificação aqui é uma classificação sobre os tipos de aborto. Nós temos aborto natural, que é aquele que decorre de circunstâncias naturais, muito lógico. O acidental, em decorrência de determinado acidente, a mulher grávida acabou perdendo o bebê, né? Por exemplo. Eu tenho o criminoso, onde alguém age dolosamente querendo esse resultado, tá? O resultado do aborto. Eu tenho o legal ou permitido, que é aquelas circunstâncias onde a própria norma, lá no artigo 128, vai prever situações em que é permitido o aborto. Eu tenho o aborto eugênico ou eugenésico, que é aquela situação em que o feto tem uma certa deformidade e aí se quer antecipar, né,
a retirada desse feto para que ele não possa vir a ter futuramente uma vida com sofrimento, né? Uma vida com certas limitações em decorrência de má formação, né, desse feto. Tá? Esse tipo de aborto eugênico não é permitido no Brasil. Tá? E, por último, o aborto econômico ou social, que é aquela circunstância onde a mãe não tem capacidade financeira, não tem capacidade para dar continuidade àquela gestação e, consequentemente, dar a subsistência daquela criança que vai nascer. Então, notem que essa classificação aqui que eu coloquei para você vai definir alguns tipos de aborto. Madison, quais tipos de aborto no Brasil são permitidos conforme essa classificação trazida aí? Veja, o natural, o acidental e o legal são situações que não são punidas no nosso Código Penal, no nosso ordenamento jurídico. Então, esses que estão em vermelho, você não vai ter punição. Nas outras, sim, vamos ter punição no nosso Código Penal. Tranquilo? Outra coisa importante, o crime de aborto não admite modalidade e culpa. Então, sempre que você estiver analisando o tipo penal, sempre que você estiver, né, na análise de tipos penais, lembre-se do seguinte: em regra, os tipos penais previstos no Código Penal são dolosos. Quando houver uma possibilidade ou quando houver uma necessidade de se punir através de culpa, o próprio Código Penal vai ser específico, vai ser direto, objetivo. Ele vai dizer se o crime é praticado na modalidade culpa, ele vai dar lá a situação e a pena. Tranquilo? Nos crimes de aborto, nós não teremos o crime de aborto culposo. O que teremos são resultados mais graves culposos. Teremos crimes pré-terdolosos aí no crime de aborto. Vamos analisá-los mais à frente. Tranquilo? Eu ainda tenho que esse tipo penal, em regra, é praticado através de uma ação, mas pode também ser praticado através de uma omissão. Nós tivemos lá a modalidade do 124, né? O consentimento, às vezes o consentimento ele, né, impera a mulher simplesmente ficar quieta e deixar acontecer. Pode acontecer, pode ocorrer, tá? Temos também uma situação bem interessante, que é do artigo 20 da Lei de Contravenções Penais. Pouca gente analisa isso. Veja, é crime praticar aborto, é crime praticar autoaborto, consentir que outro lhe provoque, é crime praticar aborto com a gestante, com o consentimento da gestante e sem o consentimento da gestante. Mas também é crime anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar aborto. Eu falei crime não, né? Se eu falei crime, me corrija. Não é crime, é contravenção penal, é infração penal de menor potencial ofensivo. Inclusive, essa contravenção aqui vai ter uma sanção de multa. Madison, qual a diferença entre uma pessoa que anuncia e uma pessoa que vende a coisa, vende o produto, o objeto, a substância destinada a provocar o aborto? Vamos lá, veja. O mero anúncio é contravenção penal. Se efetivamente ocorre a venda e essa pessoa vende para alguém que vai praticar o aborto, por exemplo, uma gestante foi a determinado farmacêutico que anunciava em determinada, sei lá, rede social, que vendia. O mero anúncio já é contravenção penal. Agora, quando ele vende e entrega a coisa para a pessoa que está grávida, sabendo que ela vai praticar o crime de aborto, ele, a partir daí, né, se enquadra na instigação, induzimento ou auxílio àquela conduta criminosa. Então, ele se adequa àquele tipo penal em concurso de pessoas. Respondendo por qual crime, Madison? Veja, se for esse tipo penal do autoaborto, ele vai responder como partícipe do autoaborto. Tranquilo, minha gente? Outra coisa importante que eu quero passar para você aqui no 124. Veja, se a gestante pratica suicídio e morre, mesmo estando grávida, ela responde por algum tipo penal? Vamos lá. Se a gestante morre, não há como ela responder por dois motivos, né? Primeiro, porque está extinta a punibilidade, né? Assim, ela morreu, né? Segundo, porque ela não vai responder pelo próprio suicídio em razão do princípio da alteridade. Então, do suicídio, ela não responde. Porém, sobretudo, entretanto, todavia, se essa mulher
pratica a conduta para suicidar-se, está grávida, sabe disso, é claro, né? Tem conhecimento disso, e não vem a morrer, se ela não morre, note que em razão dela saber da gravidez, no mínimo, em relação ao feto, ela tem dolo eventual. Então, se ela tem dolo eventual em relação a essa situação, notem que ela vai responder pelo crime, sim, de autoaborto. Madison, ela sobreviveu, a criança morreu. Opa, ela sobreviveu, a criança morreu. Nós teremos aí o crime de aborto, artigo 124 do Código Penal. Madison, ela sobreviveu e a criança também. Eita, então vamos lá. Em razão dessa conduta, ela poderá responder? Sim, poderá haver responsabilização na modalidade tentada sem problema algum. Tranquilo, pessoal? Então, há a possibilidade, sim, da tentativa de autoaborto. Agora, existe corrente doutrinária dizendo para a gente que, nesse caso, não poderia se punir em razão do princípio da alteridade a mera tentativa. Tá? E aí vai depender da corrente que você vai se afiliar. Tranquilo? Vamos lá. Autoaborto. Primeira parte. Admite participação, nós já vimos. O partícipe responde pelo artigo 124 e homicídio ou lesão corporal culposa. Vou explicar isso aqui para você. Mais à frente, nós vamos analisar o 127, que traz, né, uma forma suposta de qualificada do crime de aborto. A gente vai ver mais à frente que isso, na verdade, é uma forma de aumentar a pena. Mas tudo bem. O que é que acontece? Lá no 127 diz que nos dois artigos anteriores, ou seja, 126 e 125, poderá haver uma pena maior se a gestante vier a ter uma lesão corporal de natureza grave ou vier à morte. Tá? Ou seja, para o 124 não se aplica aquilo que está previsto no 127. Então, se em razão da manobra, né, abortífera ali desenrolada pela própria gestante ou quando ela der o consentimento, tá? Aliás, só pelo autoaborto, né? Então, em razão dessa conduta, se você participa de alguma forma, em razão dessa conduta lhe sobrevém a morte, esse agente poderá responder por homicídio culposo. Afinal de contas, em tese, ele não queria a morte da gestante, e sim a morte do feto. Tranquilo? Ou por lesão corporal de natureza culposa também, uma vez que ele não queria a lesão dela, e sim a morte do feto. Tranquilo, pessoal? Então, notem que eu posso responder pelos dois tipos penais, né? Inclusive pelo aborto e pelo próprio homicídio culposo ou lesão corporal culposa. Mais à frente nós vamos falar mais disso. Autoaborto sentimental humanitário. Veja, nós vamos ver também as situações em que o aborto pode ser praticado pelo médico. Aqui nessa situação, quando a própria mulher pratica o autoaborto sentimental, tá? Eu poderei ter uma causa de exclusão da culpabilidade. Mas o que se fala no 128 sobre o médico não poderá ser aplicado para ela, porque ali é só para o médico. Ou seja, a gestante que foi vítima de estupro ou a mãe que precisa, né, que está naquela situação, naquela gestação, mãe não, né, que ainda é gestante, aquela gestante que está naquela situação, naquela gravidez, que pode trazer um sério dano à sua vida, tá? O médico pode interromper para salvar a vida da mãe. Porém, só o médico pode fazer isso. Nós vamos ver mais à frente que se a mãe faz ou a parteira faz para salvar a vida ou para, em alguns casos, interromper a gestação de um fruto de um estupro, aí não teremos aí essa excludente que está prevista no 128, mas poderemos ter uma exclusão da culpabilidade através de uma inexigibilidade de conduta diversa. Tranquilo? Então vamos lá, dando continuidade. 124, autoaborto, aqui. Outra coisa importante que eu queria falar para você é que esse tipo penal tem pena de 1 a 3 anos. De 124 tem pena de 1 a 3 anos. Então, veja, tem pena mínima que não ultrapassa 1 ano. É aplicável o artigo 89 da Lei 9.099. Aí você me diz, Madison, vem cá. Esse tipo penal será julgado aonde? Ora, esse tipo penal
está no rol de tipos penais que serão julgados pelo Tribunal do Júri, artigo 74 do Código de Processo Penal. Tá, vai ser julgado pelo Tribunal do Júri. Como é que eu vou aplicar a Lei 9.099, que é a lei que fala sobre juizados especiais criminais? Veja, o próprio artigo 89 prevê que, mesmo que o tipo penal não seja da competência do juizado, eu posso aplicar essa medida despenalizadora em qualquer tipo penal que tenha pena que menor, aliás, pena mínima que não ultrapasse 1 ano. Então, pode ficar tranquilo, nós vamos aplicar sim o artigo 89, mesmo que seja na vara do Tribunal do Júri. Então, se estiverem presentes os requisitos do artigo 89, né, ele até vai fazer remissão ao 77 do Código Penal. E aí nós podemos sim aplicar a suspensão ou suscis processual, suspensão condicional do processo. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, deixa eu dar continuidade aqui. Artigo 120. Deixa eu colocar aqui a setinha. 125. 125. Primeira coisa, o artigo 125, eu tenho o crime de... Deixa eu só ver aqui. Eu tenho o crime de aborto. Está aqui o 125 para você, só para a gente analisar, sem o consentimento da gestante. Então, vamos lá. Veja, primeira coisa, eu vou pressupor que há ausência de consentimento nesse tipo penal. Segunda situação, esse consentimento, se existir e for inválido, restará também a prática do mesmo tipo penal. Então, veja, a gente tem... Deixa eu só voltar aqui. Né? Deixa eu só voltar aqui para mim. Pronto, voltei aqui para mim. Então, vamos lá. A gente tem o seguinte. Nesse tipo penal aqui, do artigo 125, o que é que acontece? Tá? Eu tenho uma situação onde a mulher não deu consentimento, tá? Ou se deu o consentimento, é um consentimento inválido. E quais são as situações, Madison, em que esse consentimento vai ser inválido? Ora, consentimento inválido pode ocorrer, primeiro, quando a mulher é menor de 14 anos, quando a menina é menor de 14. Então, menina menor de 14 não pode consentir, não há consentimento em direito penal para alguém que tem menos de 14 anos. Quando a pessoa é alienada, débil mental, ou seja, não consegue compreender, né, os atos ali praticados, ou quando esse consentimento é dado sob fraude, ou seja, alguém utilizou um ardil, uma fraude, um engodo para fazer com que a pessoa consentisse. Esse consentimento é viciado também quando há uma grave ameaça ou quando há violência. Isso implica dizer o seguinte, pessoal. Se esse consentimento é inválido ou se não há consentimento da gestante, a pena que será aplicada é a pena do artigo 125, que diz que será de 3 a 10 anos. Notem que a pena aqui é bem maior. Nós temos um crime no 125 de dupla subjetividade passiva. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês para vocês verem isso aqui. Ó, isso significa dizer o seguinte: essa dupla subjetividade passiva significa dizer que eu tenho duas vítimas. Quem vai ser as vítimas? O feto e a gestante, é claro. Tá? Ô, Matos, me diz uma coisa. E se a mãe está grávida, né, se a gestante tem uma gravidez de gêmeos ou trigêmeos? Aí eu coloquei aqui para vocês. Ó, se eu tenho trigêmeos e essa situação é conhecida, se o agente que desempenha o crime de aborto sem o consentimento da gestante sabe que ali tem uma gestação de gêmeos, trigêmeos ou quadrigêmeos, ele responderá pelo crime de aborto sem consentimento em concurso formal impróprio ou imperfeito. O que é que isso significa, Madison? Lembra para mim, isso é parte geral do Código Penal, pelo amor de Deus. Vamos lá. Lembra que no concurso formal próprio, tá, eu tenho uma só conduta, 2 ou mais crimes, porém, eu não tenho vontades autônomas, ou seja, eu não queria os outros resultados. Notem que aqui, apesar de se praticar uma só conduta, ocorreram 2 ou mais crimes. E eu sabia que iria ocorrer aqueles outros resultados. Notem que eu tenho desígnios autônomos, por isso o concurso é formal impróprio. O que é que acontece, Madison?
eu vou somar as penas de cada um dos crimes. Para cada feto que morrer, para cada feto que tiver ceifado a sua vida, nós teremos um crime de aborto sem o consentimento da gestante. Tranquilo, pessoal? Então, notem que aí eu terei concurso formal impróprio ou imperfeito. Já no artigo 126, mais abaixo, que eu coloquei aqui para vocês, né, nós temos uma exceção pluralista à nossa teoria monista. Aquele exemplo que eu tinha dado no início. Notem que a gestante responde pelo 124, o terceiro que provocar o aborto responde pelo 126, né? E o partícipe, tá, pode responder pelo 124 ou, a depender da situação, também pelo 126. Veja, o 126 é aquele crime onde há o consentimento da gestante. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a minha gestante, que eu vou chamar de A, tá? Eu tenho aqui o seu namoradinho, que eu vou chamar de B. Tranquilo? Eu tenho aqui o médico, que eu vou chamar de C, tá? Então, veja. Dona A consentiu para que C praticasse o aborto. E ela foi para a clínica para que ele o fizesse. C é o médico. C é o médico, tá? Esse médico, ele vai praticar o aborto. Tranquilo? B é partícipe do 124A. Por quê? Porque ele é o namorado e ele pagou a cirurgia, tá? Ele incentivou, induziu, né? Instigou, auxiliou a prática do 124, né? Inclusive, Dona A, quando chegou à clínica, né, foi lá para a mesa de cirurgia e consentiu, deu consentimento para que isso acontecesse. Dona A, inclusive, tem idade para consentir e não é débil mental, tem entendimento do que está fazendo. O consentimento não é viciado, é um consentimento válido. Então, quem pratica o crime de aborto responde pelo 126. Tranquilo? Volta para cá, deixa eu só te mostrar, falar uma coisa. Ó, notem aí que a nossa amiga A consentiu para que C médico o fizesse. Notem que A vai responder pelo 124. B, que auxiliou, pagou, induziu, instigou, responde também pelo 124. C, que é o médico, responde pelo 126. C chama também, deixa eu voltar para a tela, chama também D, que é anestesista. E D, junto com o C, vai responder pelo 126 do Código Penal. Tranquilo, pessoal? Então, notem que eu chamo isso de exceção pluralista porque cada um responde por um tipo penal diferente. Tranquilo, pessoal? Mads, oi. Volta para cá agora que eu quero falar uma coisa importante. E se, antes de começar a cirurgia, a gestante quer dar o seu consentimento? Ela quer consentir. Porém, ela quer consentir, mas quando vai começar a cirurgia, ela muda. Ela diz, não, vamos fazer mais isso, eu não quero mais fazer. Né? Mas aí já está com anestesia, o anestesista olha para o médico e diz, e agora? Ele bota anestesia e ela adormece. Esse consentimento que ela tinha dado outrora, antes, ele ainda vale? Ou se ela muda de opinião, aquelas pessoas que estão ali praticando aquele ato podem praticar crime diverso agora? Veja, o consentimento da gestante, ele tem que ser expresso e tem que subsistir até a consumação do tipo penal. Se ela muda de entendimento, se ela muda o consentimento, se ela muda, retira esse consentimento, eu não tenho mais que falar em crime de aborto com o consentimento da gestante, e sim crime de aborto sem o consentimento da gestante. Então, por conta disso, está aqui a observaçãozinha que eu coloquei para vocês. O consentimento da gestante expresso ou tácito deve subsistir até a consumação. Se antes da consumação ela retira esse consentimento, meu amigo, falamos aí em crime de aborto sem o consentimento da gestante. Tranquilo, pessoal? Vamos adiante. Vamos lá. Artigo 127. Aqui é muito bacana, né? Aqui tem muita coisa boa para a gente ver. Primeira coisa que eu quero que você observe no texto legal do 127 é que ele fala na rúbrica lá do Código Penal em
forma qualificada. Madison, isso está certo? Veja, tecnicamente isso não é uma qualificadora, porque se você observar, as penas serão aumentadas de 1/3, né? Em consequência do aborto dos meus empregados, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave e serão duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevier à morte. Então, notem que eu tenho uma expressão matemática e, consequentemente, não há que se falar em forma qualificada. Isso, em tese, seria causa de aumento. Porém, o Código Penal adotou essa nomenclatura e nós vamos utilizá-la, sem problema algum. Primeiro ponto, tecnicamente é uma causa de aumento. Segundo ponto, é um crime qualificado pelo resultado, ou seja, é um crime qualificado pelo resultado, é um crime pré-doloso. Notem que no elemento subjetivo inicial, o que eu tenho é dolo. Meu amigo, escrever aqui com mouse é uma loucura. Fica parecendo que a gente voltou ao jardim de infância, né? Estão percebendo aqui? Eu sei que minha letra é feia no quadro, mas também não é tão feia assim, beleza? Eu tenho aqui o dolo. Veja, dolo para quê, Matson? Dolo para praticar aborto. Dolo de aborto. Matson, em virtude, em razão, em consequência, certo? Em consequência. Deixa eu só mudar aqui. Em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-la, a gestante sofre lesão corporal de natureza graves. E aí, o que é que acontece? Deixa eu voltar aqui para a tela para eu dar um exemplo para você. Imagine que determinado agente queira praticar um crime... minto. Imagine que determinada pessoa tem um relacionamento clandestino e fique grávida, tá? Ela fica grávida e desesperada porque aquela situação não pode subsistir, já que ela é uma pessoa casada, né? Pensa em algo para evitar que essa gravidez continue. E aí ela faz o quê, Matson? Ela procura um amigo que, né, trabalha numa clínica que pratica aborto legal. Esse amigo é enfermeiro. O enfermeiro ele tem capacidade técnica para praticar aborto? Em tese, não. Ele não é médico, tá? Porém, ele diz que vai ajudá-la. E ela vai à clínica que ele trabalha, num sábado, num domingo, e aí ele inicia as manobras abortíferas para poder parar aquela gestação. Detalhe, essa pessoa tem 7 meses de gravidez, tá? 7 meses. Estou falando em meses, né? Mas o ideal é em semanas. Mas ela tem 7 meses de gravidez. Vamos lá. E aí ele inicia o procedimento, né? Porém, durante o procedimento acaba efetuando uma incisão, né, muito profunda, que, sei lá, pega um órgão vital e começa uma hemorragia. Tranquilo? Durante aquele procedimento, ele faz de tudo para tentar salvaguardar a vida da gestante. Porém, em razão daquela hemorragia, a criança acaba nascendo, ele retira a criança está com vida, tá? E a gestante vem à morte ou sofre lesão corporal de natureza grave. A pergunta agora é a seguinte: eu tenho uma qualificadora de um crime de aborto, tá? Que no resultado prático, no caso concreto, a criança não morreu. Porém, o resultado esperado na forma qualificada, ou na forma, né, majorada, que é o emprego de natureza, a lesão corporal de natureza grave ou a morte, ocorre. E agora, Madison? E agora? Por qual crime responde esse agente? Então vamos lá. Primeiro ponto. Veja, os crimes qualificados pelo resultado se consumam no momento em que ocorre o resultado qualificador. Inclusive, o próprio STF, analisando essa situação, né, analisando um crime de latrocínio, chegou a editar a súmula, salvo engano, a súmula 610, falando sobre isso, dizendo o seguinte, ó, nesse crime em que eu tenho um resultado mais grave, se o resultado mais grave ocorre, já tem a consumação, independente do resultado anterior não ter ocorrido. Por exemplo, no latrocínio, se ocorre a morte, né, mesmo sem a subtração da coisa, consumação do latrocínio. O pensamento é bem semelhante aqui para o crime de aborto. Por que, Madison? Veja, o próprio artigo 127, aí eu vou jogar na tela para você, ele diz, as penas combinadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3, sim, em consequência do aborto.
ou dos meios empregados para provocá-lo. Se ligou? Seja do aborto, da morte do feto, ou dos meios para provocá-lo, que pode não ter provocado. Foi isso que o Código Penal não falou e que você precisa interpretar. Então, se em razão desses meios para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, se aplica o crime do artigo 126 ou 125 da forma qualificada. Seja, né, se é que vai ter o consentimento ou não. No nosso caso, havia consentimento. Então, seria o 126, tá? Com aumento de pena do 127. Tranquilo, pessoal? Então, essa é a observação do nosso 127. Outra coisa, o 127 não vai se aplicar ao 124. Por quê? Por determinação legal. Falta de determinação legal. Notem que o próprio 127 diz: as penas combinadas dos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se em consequência do aborto e blá, blá, blá. Ou seja, somente os dois artigos anteriores. Somente os dois artigos anteriores. Tranquilo, pessoal? Outra coisa importante, como eu já falei anteriormente, eu utilizo essa causa de aumento, mesmo que o feto sobreviva, o que é bem interessante, né? No nosso caso, no nosso exemplo, o feto sobreviveu, a mãe sofreu lesões de natureza grave ou veio à morte. Aí utilizaremos o 127 para majorar a pena. Tranquilo? Para finalizar, estamos já no finalzinho. Olha lá. Não se pune o aborto praticado por médico. Primeiro, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Segundo, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Primeiro, esse aborto do inciso primeiro é chamado de aborto terapêutico ou curativo, né? Também chamado de profilático ou preventivo. Então, vamos lá. Aqui, eu tenho requisitos para poder utilizá-lo. Primeiro, a vida da gestante tem que estar em perigo e não pode haver outro meio para salvar a sua vida. Segundo, essa permissão do Código Penal é vista como um estado de necessidade especial do nosso Código Penal. Por sua vez, a outra permissão, o aborto sentimental humanitário, tem como requisito que precisa ser praticado pelo médico e o consentimento tem que ser válido, tá? E a gravidez tem que ser resultante de estupro. Então, são 3 requisitos aqui. Madison, é possível esse tipo de permissão quando o aborto quando o aborto é praticado em decorrência de um crime de estupro de vulnerável? Sim, é possível, né? Inclusive, essa regra, essa permissão foi trazida para o nosso Código Penal bem antes da criação do 217A. Então, não havia ainda o crime de estupro de vulnerável, tá? Por conta disso, não incluiu-se aqui, mas, porém, toda a doutrina entende dessa forma, sem problema algum. Outra coisa, vai ter uma parte da doutrina, e eu vou me filiar a ela, e que diz que essa situação em que a mulher escolhe, podendo consentir, é claro, estando presente os requisitos, se quer ou não dar fim àquela gestação proveniente de um estupro, seria um exercício regular de um direito. E eu vou te explicar por que eu me afilio a essa corrente. Existem outras correntes que dizem que, na verdade, seria uma excludente da ilicitude especial, prevista na parte especial do Código Penal. Para mim, seria uma possibilidade, para mim, uma parte da doutrina, prevista na lei, em que eu posso escolher utilizar ou não. A mulher que foi vítima de estupro pode decidir se quer continuar a gestação ou não. É claro que hoje em dia isso está mais difícil de acontecer. Por quê? Porque hoje nós temos todo um sistema voltado para interromper essa situação assim que acontece. Então, a mulher que foi vítima de estupro, ela procura o sistema de saúde e vai tomar as medicações, vai receber o tratamento para que isso não precise ocorrer. Porém, existe a possibilidade no nosso Código Penal. Por último, o aborto eugênico ou eugenésico. Mas o que é isso? São deformações que podem ocorrer com o feto durante a gestação. É permitido interromper essa gestação por conta disso? Não, nossa Constituição Federal garante qualquer forma de vida.
mesmo que seja uma forma precária de vida. O importante é se proteger a vida, conforme a nossa Constituição Federal. Madison, e no caso de anencefalia? Veja, nós temos aí a DPF 54, que inclusive eu coloquei aqui para vocês. Né? Eu coloquei aqui para vocês ela, tá? Que vai tratar justamente sobre a anencefalia. O STF, analisando esse caso, disse que não há tipicidade, não é típico, uma vez que na anencefalia não há atividade cerebral. Logo, em tese, não há que se falar em vida protegida pelo nosso Código Penal. Madison, e no caso de microcefalia? Ora, no caso de microcefalia, existem duas correntes. Uma que vai dizer que é possível interromper a gravidez e outra que vai dizer que não. Qual que vai prevalecer no nosso ordenamento? Vai prevalecer a corrente que diz que não é possível interromper a gestação por conta dessa microcefalia, uma vez que há uma vida e toda a vida precisa ser, né? Seria inclusive um caso que a gente poderia enquadrar no aborto eugênico, mas toda a vida precisa ser preservada, mesmo que existam dificuldades para aquela criança quando nascer. Tranquilo? Para a gente finalizar, algumas questões aqui que eu vou deixar para que você possa responder. E aí depois eu vou gravar um vídeo e vou mandar para você via rede social, via grupo, via links aqui no nosso portal. Tá, pessoal? Então essa foi nossa aula de hoje, nosso resumo de hoje. Estudem, fiquem ligadinhos porque vem muitos vídeos por aí para que vocês possam continuar treinando, né? Possam continuar desenvolvendo as nossas técnicas e as nossas teorias, tranquilo? Pessoal do Direito Penal 3, sintam-se abraçados, continuem aí, fiquem em casa, não saiam de casa para nada, para que a gente possa minimizar aí essa situação em relação ao Covid-19, tá bom? Eu agradeço enormemente a atenção e a paciência de vocês. Fico por aqui, até mais, pessoal. Forte abraço.